Alô, você! Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Vocês devem estar estranhando o que o Fernandão está aparecendo aqui na terça-feira. Não é geralmente o Flávio Gomes que apresenta o GP às 10 na terça? Então, o Flávio, nosso mestre, né, Flávio Gomes, ele gravou excepcionalmente o GP às 10 para segunda-feira, porque foi impossível, né? Com tanta coisa acontecendo naquele fim de semana insano de muitas corridas, categorias infinitas, né? Então a gente teve que se desdobrar, então a cobertura foi muito além, então não teria como gravar também o vídeo no domingo para ir ao ar na segunda-feira. É por isso que, excepcionalmente, nós aqui estamos para o GP às 10 dessa terça-feira, aqui comentando ainda no rescaldo do GP da França, o primeiro dessa sequência de 3 corridas, né? Depois do GP da França, os GPs da Estíria e da Áustria, lá no Red Bull Ring. Mas isso é um assunto para a semana que vem. O que eu quero destacar nesse nosso GP às 10, excepcionalmente nessa terça-feira, é o quanto a temporada 2021 da Fórmula 1 é boa, é excelente, é maravilhosa. Diria eu que acredito que talvez seja a melhor temporada dos últimos 10 anos. Lembro muito bem daquela temporada 2012, né? Protagonizada por Sebastian Vettel, então na Red Bull, Fernando Alonso, então na Ferrari, mas uma temporada em que nas 7 primeiras corridas do ano foram 7 vencedores diferentes, né? E depois, ao longo do ano, esse campeonato se afunilou, e aí Vettel e Alonso foram os grandes protagonistas, mas foi um grande campeonato, um campeonato de grandes corridas e de grandes histórias também. Aí 2013 já foi uma temporada novamente dominada pela Red Bull, naquele fim do ciclo dos motores aspirados, e a partir de 2014 a gente tem visto aí a hegemonia, esse período de dominância da Mercedes, né? Desde então foram 7 títulos do Mundial de Construtores conquistados pela equipe chefiada pelo Toto Wolff, e da mesma forma 7 títulos do Mundial de Pilotos também para a Mercedes, sendo 6 para o Lewis Hamilton, juntando com o que ele já havia conquistado na McLaren em 2018, portanto 7 títulos do Hamilton como todo, mais 6 pela Mercedes, e um conquistado pelo Nico Rosberg em 2016. Nesse período de hegemonia da Mercedes, a gente destaca 2017 e 2018 como anos em que a Ferrari conseguiu engrossar um pouco a briga, mas não a pleno, né? Não do começo ao fim, mas sim por algum momento a escuderia de Maranello despontou até como concorrente da Mercedes, mas não teve o fôlego para chegar até o fim da disputa pelo campeonatos aí que a Mercedes foi novamente protagonista. Então, assim, para mim, dá para classificar essa temporada de 2021 dessa forma. E eu digo não apenas pelo fato de o Max Verstappen, pelo fato de a Red Bull estarem em condição hoje de quebrar finalmente essa hegemonia da Mercedes no Mundial, né? Hoje o Max Verstappen lidera o campeonato com 131 pontos, 12 à frente do Hamilton no Mundial, algo que a gente sequer imaginava que isso pudesse acontecer tempos atrás. E da mesma forma, mais ainda, é a diferença da Red Bull para a Mercedes no Mundial de Construtores. São 37 pontos. Eu não me recordo, eu acredito que isso não tenha acontecido antes ainda, na era híbrida, de a Mercedes estar tão atrás de uma adversária na luta direta pelo título do Mundial de Construtores, né? Então, ou seja, a força da Red Bull tem uma dinâmica muito diferente para a temporada desse ano. E é uma temporada que, claro, tem entregado muito entretenimento, tem entregado muita emoção, tem entregado grandes corridas para o fã da Fórmula 1. Mesmo, a gente lembra que até o ano passado, muitos fãs reclamavam de que as corridas eram previsíveis, geralmente com o Hamilton ganhando, mas por vezes também o Bottas também chegando lá, mas Hamilton sim, o grande nome, o grande protagonista, e nessa temporada tem sido algo muito diferente. Você vai para cada fim de semana, você não sabe quem vai ganhar, você não sabe se de repente o Hamilton vai ganhar, se o Verstappen vai ganhar,
claro que está polarizado entre essas duas forças, mas a gente sabe que vai haver uma disputa. E nem, por exemplo, ao entrar no fim de semana desse GP da França, muita gente até chegou a apontar a Mercedes como favorita, dado o seu histórico até então invencível, por Ricardo. O Hamilton tinha conquistado a pole position e a vitória com certa dominância, tanto em 2018 como em 2019. 2020 não teve corrida no GP da França, em razão da pandemia. Então, esse teórico favoritismo da Mercedes foi carregado para 2021, porém nós sabemos que é uma temporada completamente diferente, com uma dinâmica diferente do que a gente viu nesses últimos campeonatos, nessas últimas temporadas, né? E a gente viu uma Red Bull muito forte, e como o Christian Horner sugeriu no início do fim de semana, e como o nosso Flávio Gomes reforçou no GP às 10 de ontem, tá claro que se a Red Bull pode bater a Mercedes em um território Mercedes, que é Paul Ricard, também é possível bater a equipe heptacampeã em qualquer pista. Mas o que eu achei mais curioso é que, por exemplo, o GP da França tradicionalmente não é uma corrida boa para a Fórmula 1. Foi assim em 2018, foi assim em 2019, causou muita reclamação, até em razão das características do circuito de Paul Ricard, que é um circuito que permite erros, né? Diferente de Baku, diferente de Mônaco, diferente de ano passado a Fórmula 1 correu em Mugello, que é um circuito old school, com áreas de escape, com caixas de brita, e Paul Ricard é um circuito com áreas de escape muito amplas, mas, porém asfaltadas, então permite que o piloto possa errar. Claro, ele vai danificar os pneus se ele for para aquela zona vermelha, né, aquelas faixas vermelhas, mas não vai bater, né? Seria muito difícil o piloto bater ali. Então é um circuito que, em teoria, não entrega corridas boas. Mas a prova do último domingo ela foi ótima do início ao fim. É claro que muitas situações acabaram por fazer com que essa corrida fosse boa, desde do erro cometido pelo Max Verstappen, né, na primeira curva, e ele teve de trabalhar para reagir, para fazer essa remontada em cima do Hamilton, com a própria Red Bull dando nó tático na Mercedes, revertendo aquele revés que aconteceu em Barcelona, para assim, aí, de fato, a Red Bull conseguir arrancar com o Max Verstappen a sua terceira vitória na temporada, terceira vitória do holandês, quarta vitória da Red Bull em 7 corridas, ou seja, uma marca impressionante que coloca, assim, a Red Bull hoje como favorita. Mas foi uma corrida de grandes nuances, de muitos posicionamentos estratégicos diferentes, né? O Verstappen inovando em uma corrida que é padrão para uma parada, ele partindo para duas e sendo a estratégia vencedora da corrida, porque o Verstappen fez a diferença naquela volta de saída dos boxes também, então acabou sendo bem interessante. E muita movimentação também ali no pelotão intermediário, a McLaren fazendo uma grande corrida ali, colocando o Lando Norris, todas as corridas do ano na zona de pontuação, outra grande corrida desse prodígio britânico ao terminar em quinto, o Daniel Ricciardo muito bem também na sexta posição, Pierre Gasly fazendo o que dá com esse carro mediano da AlphaTauri, mas ele tira muito além do que o carro pode entregar, terminou em sétimo, Fernando Alonso ali em oitavo, e o Sebastian Vettel com o Lance Stroll, os dois pilotos da Aston Martin se colocando ali entre os 10 primeiros, com uma grande estratégia também, largando com pneus duros no primeiro stint e partindo para os médios na segunda fase da corrida. Destaque que foi uma corrida, novamente, reitero, uma corrida muito animada, uma corrida bem legal de assistir, e detalhe, né, que pode ter passado batido pela maioria, não houve nenhum abandono. Então, assim, foi uma corrida que, diferente do que aconteceu em Baku há 15 dias, foi uma corrida que não teve bandeira vermelha, não teve safety car, não teve abandono. Então, foi uma corrida completamente mexida e movimentada, simplesmente pelo que aconteceu na pista, sem precisar de alguma situação inesperada, né? Então, dinamicamente, foi uma corrida muito legal. E o que eu quero colocar é isso, que claro que existem essas nuances que podem acontecer, um safety car, uma bandeira vermelha, algo que pode mudar completamente a história de uma corrida, como a gente viu na Fórmula 1 em Baku, por exemplo, em que aconteceu uma largada
restando 2 voltas para o fim, uma largada parada, então isso poderia mudar tudo como mudou, e o Hamilton escapou ali naquela curva 1, proporcionou ao Pérez conquistar sua primeira vitória como piloto da Red Bull. Checo, que também foi muito bem na França, conseguiu seu segundo pódio seguido, né? Primeira vez na sua carreira de 11 temporadas que ele consegue chegar lá, ou seja, está realmente encaixado, adaptado a esse carro da Red Bull. E o Pérez tem sido também um dos grandes personagens, como o próprio Verstappen, o Hamilton, que foi muito aguerrido, foi muito valente ao longo de toda a corrida, mas ele mesmo sabia que seria impossível segurar o Max Verstappen com ritmo muito melhor, e eu tenho certeza que se a corrida tivesse mais voltas, fatalmente o Sérgio Pérez também faria ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton. Dessa vez, Valtteri Bottas não teve tanta culpa assim pelo 4º lugar, que realmente a estratégia da Mercedes parece não ter sido realmente a melhor, e de fato o Sérgio Pérez fez a ultrapassagem até com facilidade em cima do Valtteri nas últimas voltas da corrida. Como falei, destaque para a McLaren, uma grande prova, um grande campeonato que faz a McLaren, especialmente o Lando Norris. O Ricardo está dando mostras de que pode reagir, pode dar a volta por cima, e a Ferrari, que foi um grande desastre nesse fim de semana. O Leclerc, Charles Leclerc, inclusive, tomou uma volta dos líderes, né? Então, para a gente ter a noção do que é o desastre de uma equipe que estava ali, que brigou, que foi pole position nas 2 últimas provas realizadas em circuitos de rua, mas fracassou nesse retorno a um circuito convencional, como é Paul Ricard. Então, só para bater aqui com vocês aqui a minha opinião, que essa é uma temporada que tem sido de muito entretenimento, de muita ação, de muita movimentação na pista. Tem sido uma temporada muito gostosa de ver. Que temporada maravilhosa. E também, emendo, né? Que sorte ter a Bandeirantes, né? Que logo no seu primeiro ano aí de retorno à Fórmula 1, a Band, que já transmitiu o Mundial lá na década de 80, né? Comecinho dos anos 80, e volta a transmitir a Fórmula 1 nesse ano, e logo de cara pega uma temporada sensacional, com um desfecho imprevisível, mas ao que tudo caminha para a Red Bull. Porém, a gente não pode nunca desprezar, né? Como o próprio Flávio Gomes falou ontem, a gente não pode desprezar e nunca pode esquecer a capacidade de reação que tem a Mercedes e que tem o Lewis Hamilton, esse monstro sagrado, esse piloto que para mim é o maior de todos os tempos, mas está cada vez mais difícil para a Mercedes, cada vez mais difícil para Lewis Hamilton, diante dessa força que tem mostrado a Red Bull, que tem mostrado o Max Verstappen, o próprio Sérgio Pérez. E aí é que vai ficar a interrogação. Quando que a Mercedes vai abandonar esse projeto para focar em 2022? Quando que a Red Bull vai manter esse projeto e buscar o título, ou vai focar na transição para 2022? São perguntas que nós vamos saber as respostas certamente ao longo das próximas semanas. Mas deixa aqui meu recado, clique aqui, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique, inscreva-se no nosso canal, clique em Seja Membro, venha fazer parte desse clube exclusivo de vantagens do Grande Prêmio, venha fazer parte do nosso universo, do nosso grupo, que é sensacional. A gente está lá debatendo sobre esporte a motor o tempo todo, e não só sobre esporte a motor, mas sobre tudo, mas é muito bom. Venha com a gente, você não vai se arrepender. Reiterando que nesse fim de semana tem o GP da Estíria de Fórmula 1, o GP da Áustria vai ser no primeiro fim de semana de julho, e é claro, você não perde nada, tudo aqui no Grande Prêmio. Valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações.